Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre fotobiomodulação transcraniana. Inicialmente, a gente tem que entender alguns conceitos sobre luz. A gente estuda neuromodulação, a gente costuma conhecer mais alguns conceitos sobre campos eletromagnéticos, né? Corrente elétrica. Mas neuromodulação, na verdade, ela envolve qualquer tipo de estímulo físico. Então, a gente tem neuromodulação com eletricidade, com pulso magnético, com ondas sonoras e com luz. A luz, ela tem uma propriedade dual. Então, a luz, ao mesmo tempo, é onda e partícula. E a partícula de luz é o fóton. E é justamente o fóton que é absorvido pelas estruturas biológicas. Um conceito interessante é que a luz, ela pode ter propriedades físicas diferentes a depender do comprimento de onda. Então, existe um espectro da luz com diferentes comprimentos de onda. Como é que funciona? Nós temos um aumento de energia à medida que a luz ela aumenta o comprimento de onda. Então, a gente tem uma possibilidade muito ampla de comprimentos de onda e apenas uma pequena faixa desse espectro é visível, é a luz visível. O que é interessante? É que quanto mais largo esse comprimento de onda, mais ela consegue penetrar em tecidos biológicos. Por exemplo, a luz ultravioleta, os raios ultravioletas, eles só chegam até a pele. Os raios vermelhos e infravermelhos, eles conseguem atravessar as estruturas biológicas e chegar até o cérebro. Então, quando a gente está usando a fotobiomodulação transcraniana, a gente vai utilizar principalmente luz vermelha e infravermelha, ou o que a gente chama de NIR, N-I-R, que é Near Infrared, que é uma luz quase infravermelha, fica ali entre a luz vermelha e a infravermelha. Então, a largura da onda que se utiliza sempre vai ficar ali entre 650 e 1100 nanômetros. Essa é a largura da onda, que é um parâmetro muito importante. O equipamento que a gente utiliza atualmente, da RERAP, ele emite uma onda de 810 nanômetros. Então, é near infrared, quase infravermelha. Outros dois conceitos importantíssimos para a gente entender a fotobiomodulação, os protocolos de fotobiomodulação, é o conceito de irradiância e fluência. Irradiância é a potência por área. Então, a quantidade de watts ou miliwatts por centímetro quadrado. E isso é muito variável, porque existem equipamentos que você vai ter LEDs mais potentes, porém com a distribuição mais ampla. Alguns outros têm uma distribuição mais restrita. E isso varia na irradiância. Além disso, você tem a fluência, que é a dose ou a densidade de energia, que é a energia por centímetro quadrado. É quanto é entregue por centímetro quadrado de energias em joules. Então, são dois conceitos importantes e sempre você vai ler um estudo, você vai ver que eles citam esses protocolos. Outra coisa bem interessante é que a luz ela é absorvida por organelas específicas do nosso organismo, chamadas cromóforos. Então, os cromóforos são organelas específicas para absorver luz. E existem organelas, existem cromóforos para cada tipo de luz. Então, a gente tem a que absorve a luz vermelha e a infravermelha, que é o citocromo C oxidase, que é o mais interessante para a gente. Você tem organelas que vai absorver a luz verde, a luz azul. E aí, a citocromo C oxidase, ela está presente principalmente nas mitocôndrias. Por isso que o mecanismo de ação, um dos mecanismos principais da fotomodulação é a ação mitocondrial. E ainda tem outros conceitos interessantes. Por exemplo, os dispositivos. Existem dispositivos variados em relação à fotomodulação. Alguns chamam de bobinas, outros chamam, enfim, enfim, geralmente chama-se de bobina, mas vejam só, a gente tem essas bobinas únicas que emitem um feixe de luz apenas, e também é muito utilizado para fotobiomodulação periférica. Nós temos alguns modelos com bobinas múltiplas, com mais de uma bobina ao mesmo tempo. O modelo de capacete, que quase sempre vai emitir uma luz mais global, né?
estimulando todo o córtex, e alguns modelos conseguem também separar por área. Atualmente, o modelo que a gente utiliza, ele estimula todo o córtex, mas já está sendo estudado modelos que possam separar por regiões específicas também. Que é uma outra dúvida que a gente tem ainda, se de fato faz sentido você isolar uma área, tipo córtex pré-frontal lateral, ou você estimular todo o córtex. Será que isso realmente faz diferença no desfecho? A gente não sabe isso ainda. Existem também as bobinas combinadas, você vai combinar diferentes tipos de bobinas. Por exemplo, aqui está usando algumas bobinas, pequenas bobinas únicas, associadas, e bobinas aqui transnasais também. Tem fotobiomodulação transcraniana transnasal. Aqui, ó, a bobina transnasal. A gente tem bobinas frontais, tipo uma bobina um pouco maior, mas que só estimula a região frontal. E você tem mais bobinas invasivas, que são conectadas a agulhas. Então, é um microestímulo por agulha que é mais invasivo, né? E você, no caso, teria que perfurar a pele com a agulha para chegar mais próximo do córtex cerebral. Outros conceitos que a gente acaba confundindo muito é do tipo de luz, que na verdade você vai ter o espectro de luz, por exemplo, a luz vermelha ou infravermelha, mas você vai ter a forma como a luz ela é emitida. A gente tem o LED, que é o que a gente trabalha no nosso equipamento, que LED quer dizer luz emitida por diodos. A luz de LED ela é mais dispersa, ela é de luz não convergente. Então, ela tem uma dispersão maior e acaba tendo uma profundidade menor. Isso em comparação com a luz de laser. O laser, os feixes, eles são convergentes, eles estão todos juntos, eles chamam luz colimada, é como se fosse um agrupamento de raios. Então, ela acaba tendo uma intensidade maior e uma profundidade maior. Qual é a vantagem e desvantagem de cada um? O LED ele tem a vantagem de ser mais tolerado, porque ele não causa um aquecimento tão importante como o laser. Então, dificilmente você vai, por exemplo, ter lesão visual por causa do LED. A gente nem precisa estar bloqueando a visão do paciente necessariamente quando usa LED. A gente tem luz de LED assim, em vários ambientes diferentes, a gente não precisa estar preocupado com isso. Porém, você vai ter uma profundidade menor e você vai ter uma focalidade também menor com o LED. O laser, a luz ela é mais intensa e ela é mais profunda, mas também tem mais risco de causar lesão. Tanto é que você tem vários tipos de laser que você pode usar até para cirurgia, né? Fazer laser e tudo mais, cirurgia laser, enfim. Mas você também pode ter modulação transcraniana com laser. Então, quando a gente vai ler um artigo, é importante saber se o que é que está sendo usado, se é LED ou se é laser. Isso faz muita diferença. Além disso, a gente tem a luz pulsada ou contínua, tanto laser como LED. Isso aí já é outro tipo de utilização. O LED ou o laser pode ser contínua ou pulsada. Qual é a diferença? A luz contínua, ela é emitida de forma constante. Então, você vai ter ali a potência média é a potência que você está colocando. Então, você está emitindo ali, por exemplo, se você tem, nosso equipamento tem 256 LEDs, cada um deles com 50 miliwatts, é o que a gente está usando na pesquisa. Então você vai ter 256 vezes 50 miliwatts dividido por 1000, vai ter 12,8 watts durante a sessão. Então é constante, 12,8 watts. Beleza. Na luz pulsada, você vai ter variações na potência. Você vai ter uma potência máxima. Então, quando a gente está falando de luz pulsada, você vai ter que ver assim, a potência máxima atingida é tanto, 300 miliwatts. Por quê? Ela fica subindo e descendo, subindo e descendo. Quando a gente está falando de luz contínua, a gente não fala em frequência de pulso, em frequência. Então, a frequência não tem frequência, porque ela é contínua. Quando a gente fala luz pulsada, existe uma frequência de pulsação. E é o que é interessante. No nosso equipamento, quando você coloca ali 100% na intensidade, que na verdade nem seria a intensidade do conceito, mas está lá como intensidade, ela está ali sendo emitida o tempo todo. Aquele que tem no equipamentozinho intensidade, na verdade, é a porcentagem de tempo que a luz é emitida. Se você coloca 100%, ela é emitida o tempo todo. Se você coloca menos de 100%, por exemplo, 25%,
ela é emitida em 25% do tempo. Ela passa 25% do tempo acesa e 75% apagada. Então, ela fica piscando num ritmo. Eu costumo dizer que é como se fosse um ritmo 3, um ritmo 4x4, um compasso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se você colocou 20% ali, você vai ter um ritmo com luz e 3 apagados. Uma batida com luz e 3 apagadas. Se você coloca 50% lá no equipamento, são como se fosse duas batidas ligadas e duas apagadas. Aí, se você for prestar atenção nela piscando, você percebe isso, né? 75% lá na máquina, que ele coloca como intensidade, 75% acesa e 25% apagada. Isso é como se fosse quanto tempo na piscada ela passa ligada e desligada. E além disso, tem a frequência, que no equipamento vai de 1 a 20 mil Hz. Então, qual é o ritmo da pulsação. Então, nos estudos com depressão, que é interessante, a maioria vai usar luz contínua, que chama CW, que é Continuous Wave de luz. E em estudos com transtorno espectro autista, com síndromes demenciais, usa-se mais luz pulsada. E aí tem algumas explicações neurofisiológicas. Também é interessante que se usa muito o 40 Hz, que ele se aproxima muito em algumas ondas específicas do eletrocefalograma, se eu não me engano, ondas delta. Você pode usar também o 10 Hz, que é 10 pulsos por segundo. Então, existe uma variação muito grande, né? Tem pouquíssima coisa comparando efeitos clínicos da luz pulsada e da luz contínua. No nosso protocolo de depressão, a gente usa luz contínua. Apesar de a gente ter escrito no protocolo 50 Hz, mas na verdade, aquilo ali tanto faz o Hz que você colocar, porque a luz ela é contínua, então ela não pulsa. Nesse protocolo, a gente coloca que é com 100% lá do equipamento. E aí, esse negócio que eu falei, 25%, 50%, 75%, 100%, tem um termo para isso, que é duty cycle, que é taxa de ciclo, que é quantos por cento do ciclo ele está ativado e desativado. Também é uma coisa que vocês vão ver muito nos artigos. Mecanismo de ação, como é que a luz atua? Então vamos lá. Você está emitindo uma luz ali no espectro da luz vermelha, por acaso, assim, por exemplo, né, de 600 a 810 nanômetros, ou luz infravermelha ou quase infravermelha, que é de 800 a 1064 nanômetros. Então, você vê que ó, a luz infravermelha ou quase infravermelha, ela penetra mais. Lembre, quanto maior a largura da onda, mais ela consegue penetrar em tecidos biológicos. Alguns equipamentos, eles combinam LEDs vermelhos e infravermelhos. O nosso equipamento, eu recomendo todo mundo pegar depois e ver o equipamento mesmo, ligar lá, mexer, ele usa Near Infrared, ele usa 810 nanômetros. Aí você, mas eu vejo a luz vermelha. A luz infravermelha, ela não é visível. Aí você, mas o que é que eu estou enxergando? Eles colocam uma luz vermelha que é só para sinalizar que o LED está aceso. E também tem umas luzezinhas no capacete para sinalizar. Mas a luz que estimula você não enxerga. E aí a luz ela vai passar nas estruturas biológicas, passou aqui na membrana plasmática, chega na mitocôndria. Na mitocôndria ela é absorvida pelo citocromo C oxidase, o cromóforo, e vai desencadear uma série de mecanismos biológicos. Dentre eles, aumento da liberação intracelular de cálcio, tanto da mitocôndria para o meio intracelular, como do meio extracelular para o meio intracelular. Com esse influxo de cálcio, você tem um aumento da liberação de neurotransmissores. Você tem uma interferência, uma ativação na cadeia respiratória mitocondrial, aumentando a produção de ATP, de energia para a célula. Você tem um aumento da liberação de espécies reativas de oxigênio, e isso vai causar um equilíbrio em processos de estresse oxidativo. Então, você tem um aumento da liberação de radicais livres, mas que você vai gerar um equilíbrio ali no estresse oxidativo. Você vai ter um aumento da liberação de óxido nítrico, que vai causar vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo. Você vai ter também regulação de mecanismos inflamatórios, como redução de interleucinas, 1, 6 e TNF-alfa, que são as interleucinas mais relacionadas à depressão. Você vai ter um aumento de BDNF agudo, gerando também neurogênese. E aí tem esse estudo interessantíssimo, com fotomodulação, com pessoas saudáveis. Então, pegou um grupo de pacientes, na verdade não, voluntários saudáveis com mais de 50 anos, e algo foi feito aqui. Em parte do grupo foi feito fotomodulação, em outra parte, estimulação placebo.
Estimulação sem, de fato, sem a luz ali com característica terapêutica. Nesse grupo, o que é que eles faziam? Eles faziam o MOCA, um teste cognitivo, MOCA, todo mundo conhece, e faziam dosagem sérica de BDNF, antes e depois da estimulação. E o que foi muito curioso, que as pessoas que fizeram a estimulação real tiveram uma melhora no desempenho no MOCA, estatisticamente superior ao grupo controle. Isso em si já é um dado muito interessante. Melhora cognitiva de desempenho no MOCA em pessoas saudáveis, com mais de 50 anos. Além disso, um dado muito mais interessante é que houve aumento na liberação de BDNF mais significativa nas pessoas que fizeram a estimulação real, comparando com a estimulação placebo. E houve uma correlação positiva entre o aumento do BDNF e a melhora no desempenho do MOCA. Por isso, até, Tiago, aquele trabalho que a gente quer fazer sobre o HIV, eu pensei em fazer justamente também dosagem sérica de BDNF, que na verdade a gente conseguindo acesso a algum lugar que tenha dosagem sérica, depois a gente vai discutir isso melhor, a gente pode colocar isso em vários trabalhos nossos, fazer dosagem sérica, não só de BDNF, mas marcador inflamatório, isso acrescenta muita informação na pesquisa. E essa pesquisa aqui, essa aqui é novinha. Quem viu isso aqui foi Carol, que estava lá no lançamento, né, da HERAP. Esse artigo saiu em março de 2025. Acabou de sair, muito recente. E olha que interessante. Se alguém ainda tinha dúvida se a fotomodulação tinha efeito no cérebro, eu acho que esse estudo ele veio para acabar com essa discussão. Por quê? Um grupo de pessoas saudáveis, de voluntários saudáveis, e eles foram submetidos a uma sessão com fotobiomodulação real, uma semana depois. Isso assim, aleatoriamente tinham sequências diferentes, mas todos foram submetidos a 4 sessões. Uma com fotomodulação real, outra com fotomodulação placebo. Uma com estimação magnética real e outra com estimação magnética placebo. Em sequências diferentes, né? Um fazia a primeira coisa, outro fazia primeiro outra, tudo mais. E foi verificado com exames de neuroimagem funcional e neuroimagem estrutural de conectividade. Na verdade, integridade de fibras, que é aquelas imagens de tensão de difusão. A neuroimagem funcional, tanto a imagem funcional de repouso, rest state, né, que é tipo, sem você estar fazendo nada, como aquela que tem uma tarefa, que a tarefa era ficar batendo o dedo, assim, tamborilando o dedo, porque eles queriam avaliar a área motora. Então, com a estimulação magnética, foi estimulado a área motora primária, do lado esquerdo. Com a fotomodulação, foi usado uma bobina, se eu não me engano, foi laser, que foi usado aqui na área do vértex. E beleza, foi assim que foi feito o trabalho. E aí, surpreendentemente, o que aconteceu? Vamos lá. Comparando a atividade cerebral durante a execução da tarefa, percebeu-se que houve ativação de regiões motoras, córtex motor primário, tanto com a fotomodulação quanto com a estimulação magnética. Isso aí, bem interessante. Ou seja, houve ativação cortical com ambos os procedimentos. A estimulação com fotomodulação foi até maior, só que essa diferença não foi estatisticamente relevante. Beleza, isso aqui já foi um dado bem importante. Aqui, ó, sinalizando aqui o percentual de aumento no BOLD, né, que é o fluxo sanguíneo, consumo de oxigênio, né? Blood Oxygen Level, esqueci o que é o D. Mas, enfim, nível de consumo de oxigênio na região durante a execução de tarefas. Então, no córtex motor, né? Área motora primária, aqui, ó. O aumento com PBM, né? Que é fotobiomodulação transcraniana, e EMT. E aqui, cadê? Aqui, esqueci o que é essa sigla aqui. Mas, enfim, houve uma diferença bem significativa. Eu acho que aqui é o grupo controle e aqui grupo real, né? Controle real. Aí, pessoal, o que é que teve interessante aqui? Que aí, outros 2 exames. Conectividade por imagem de tensão de difusão, que é tractografia. Ele vê a integridade do feixe, né? Do feixe.
Vejam só, houve também um aumento na integridade, isso com uma estimulação, né? Tanto no grupo controle, na verdade, tanto no grupo com fotomodulação, quanto no grupo com estimulação magnética, porém sem muita significância nos grupos controles, nos grupos placebos. E aí essa diferença, ela foi maior para o grupo com fotomodulação, só que ainda equivalente, relativamente equivalente. Porém, vejam só, quando foi ver a ressonância magnética funcional em repouso, resting state, né, aquela primeira aqui que eu mostrei do lado esquerdo, foi a ressonância magnética com tarefa, né, de tamborilar os dedos, da mão contralateral. Isso aqui é em repouso. Houve uma diferença significativa da conectividade funcional entre a areomotora primária e regiões talâmicas apenas no grupo com fotomodulação. A estimação magnética foi irrelevante, esse aumento, bem pouquinho mesmo. E aí, isso aqui é interessante. Além de você mostrar que eles tiveram equivalência em relação à ativação da área motora, você conseguiu mostrar que na conectividade funcional entre córtex motor e regiões mais profundas, só a fotomodulação foi capaz de dar um resultado significativo. Aí tem todas as teorias por quê, né? Talvez porque a luz consegue penetrar mais do que o campo magnético e tudo mais. E aqui, pessoal, é aqui uma imagem de um paciente, né? Que eles depois mostram que os pacientes foram poucos pacientes, se não me engano, foram 8 pessoas, foram 10, foi um número pequeno. Mostrando aqui ó, o aumento da conectividade, né, nessas áreas, na verdade, aqui é aumento de fluxo nesse paciente e aqui da conectividade. Bem interessante, com pessoas saudáveis. E agora vamos para os estudos clínicos. O primeiro estudo clínico que surgiu com fotomodulação na depressão foi em 2009. Vejam que é um negócio bem recente, né? Tem poucos anos aí de estudo. Então a gente está pesquisando um negócio que está surgindo agora, mas assim, eu estou convencido que em breve vai ser um tratamento muito utilizado, porque é um tratamento além de tudo muito fácil de você executar e seguro. Esse primeiro trabalho foi o seguinte, foi publicado por Schiffer em 2009, na Behavioral Brain Function, e aí foi o que ele fez. Ele fez uma estimulação ali, ó, no córtex pré-frontal esquerdo e direito, em 10 pessoas com transtorno depressivo maior, pessoas que estavam sem medicação, né? Ele fez o washout, ele usando depressivos, fez a estimulação do lado, uns 4 minutinhos do outro lado, o tipo era um LED, 810 nanômetros, 250 milivатts por centímetro quadrado, que é a irradiância, e a densidade de energia, 60 joules por centímetro quadrado. Pronto, fez a estimulação, uma sessãozinha, avaliou depois de 2 semanas, 4 semanas, para sintomas depressivos e ansiosos. No grupo, houve uma queda de 54% nos sintomas, nos scores de Hamilton, principalmente com 2 semanas, com 4 semanas houve um aumento de novo, mas ainda melhor do que estava no começo, né? E na escala de ansiedade, 63%, após uma sessão de 4 minutos. Diminuiu aqui, ó, bastante na segunda semana, 4 semanas, a pontuação aumentou de novo, só que não tanto como estava antes. E aí, em 2015, ó, 10 anos atrás apenas, começou-se uma série de estudos, assim, que hoje é o grupo mais importante do mundo que pesquisa fotomodulação, que é o do Paulo Cassano, da Universidade de Harvard, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Né? Fui lá só para falar com ele, tirar umas dúvidas. Foi até engraçado, né? Que ele marcou uma reunião comigo, ele não lembrava que tinha marcado a reunião comigo, mas eu já estava lá, fui para Boston, fui para o Congresso Americano em Los Angeles, cruzei os Estados Unidos só para conversar com ele. Ele não lembrava, mas ele foi, ok. Aí ele até fez assim, o que é que a gente vai conversar mesmo? Ele não sabia nem do que se tratava, assim. Eu tentei explicar antes, né, por e-mail, mas enfim. Aí eu falei, olha, eu expliquei que eu estava começando a trabalhar com isso, que eu já trabalho, que eu sou professor, que eu trabalho com neuromodulação, e que eu queria tirar umas dúvidas com ele, queria discutir umas ideias, e beleza, me levou lá no laboratório dele, mostrou as coisas e tal, bem legal, assim. Aí perguntou, você mora onde? Eu falei, em Recife, ele foi lá olhar no mapa, onde é que era Recife e tal, eu falei, rapaz, andou muito, foi. Aí eu tirei várias dúvidas, assim, com ele, de coisas que eu estava estudando e que eu tinha dúvidas, e coisas que eu vi que eram bem pertinentes. Falei do estudo de depressão resistente, eu fiz uma cara meio assim, você está tendo resultado? Aí na época a gente estava só com 5 pacientes. Eu disse, olha, a gente fez 5 pacientes, 3 melhoraram. Ele fez, eu quero ver depois os resultados e tal, porque a gente não tem nenhum trabalho com pacientes graves, enfim, tem várias coisas aí. Falei do estudo de HIV, ele ficou super interessado, ele perguntou assim, vocês têm muito paciente com HIV lá no Brasil? Eu disse, tem, bastante. Ele disse, nossa, interessante. Enfim.
Aí o primeiro trabalho que ele fez foi com essa bobina, ó, que ele fez o seguinte. Ele fez 6 sessões, então o primeiro estudo que fez um protocolo de sessões com 6 sessões, chamando córtex pré-frontal bilateral. Colocava um pouquinho aqui, na região de, que seria F3, né? Depois aqui F4. E também aqui na região mais frontopolar. Então ele fazia as 3 regiões, 4 pacientes, 808 nanômetros, via infrared, 700 miliwatts por centímetro quadrado e 84 joules por centímetro quadrado. Vocês vão perceber que a irradiância e a densidade de energia ela é muito variável de acordo com o equipamento, com o estudo que se faz. E ele também tem um trabalho que eu não coloquei na apresentação, para não ficar minha ideia fazer a apresentação mais rápida, assim, mais objetiva, um estudo sobre dosimetria. Então ele sugere que doses pequenas e doses muito altas elas saem da janela de eficácia. Talvez a janela de eficácia seja doses intermediárias, doses médias, né? Existe uma ideia que se você estimular excessivamente com luz, você pode ter uma inversão de efeitos, pode perder efeito. Como, na verdade, a neuroestimulação tem muito isso, assim, às vezes, por exemplo, eletroconvulsoterapia. Se você fizer doses muito baixas, você não tem resposta. Se fizer doses muito altas, você também perde resposta. Então, tem a janela que a gente não sabe exatamente qual é. E aí ele foi medindo, de acordo com a escala de Hamilton, né, que ele fez, 6 sessões e depois ele avaliou 8 semanas. Aqui, ó, média de pontuação dos pacientes é 9,3 no score, né, depressão. Se fosse como grupo, seria depressão moderada grave, né? Moderada, mais 18 pontos, assim, como em média. E no final aqui, deu 10,3 pontos, realmente uma diferença bem significativa do ponto de vista estatístico. Então já deu um negócio interessante. Mas são 4 pacientes, um estudo aberto, ok. Esse estudo ele foi apelidado de Elated One, porque depois veio o Elated 2. Em geral, os nomes dos estudos que são interessantes. Em geral, eles fazem um estudo sem nome, aí faz outro, bota o nome 2. Aí o primeiro fica sendo, o que veio antes passa a ser o 1, né? Que inclusive a gente tem uma ideia, pessoal, dos estudos da RERA, para a gente nomear os estudos, né? A gente tem que o pessoal da criatividade aí pensar num nome aí para o de depressão. Tem que pensar. Isso é importante porque é muito mais fácil você depois se referir ao estudo, assim. Então é uma questão meio de marketing da pesquisa, né? Isso aí. Não existe marketing de pesquisa, mas é coisa meio que nesse sentido. O Related to aí foi com outro tipo de equipamento, veja aqui, ó, aquele tipo aquelas bobinas frontais. Ele fez com 21 pacientes, 10 no grupo controle, grupo ativo. TPBM é a sigla em inglês, né? Transcranial Photobiomodulation, que a gente traduziu para fotobiomodulação. O T ficou meio sem lugar, né? Enfim. Como TDCS é uma sigla legal, a TCC é uma sigla meio sem graça, né? Mas assim, a gente acaba portuguesando. 10 pacientes do grupo ativo, 11 do grupo placebo, bilateral ao mesmo tempo, dos dois lados, botou um óculos aqui para garantir. 823 nanômetros, parecido que a gente usa, aí 36 miliwatts por centímetro quadrado, 65 joules por centímetro quadrado, 16 sessões de 2 vezes por semana, além das 8 semanas de tratamento, mais 8 semanas de follow-up. Aqui, pessoal, são os dados aqui da fase aguda, né, dos pacientes. Houve uma diferença estatisticamente significativa entre o grupo placebo e o grupo ativo. Esse primeiro gráfico são todos os pacientes que entraram na pesquisa, os 21. Aquelas análises de intenção de tratar. Que, inclusive, Henrique, a gente tem que dar uma estudada nisso, porque provavelmente ele vai usar uma coisa semelhante na pesquisa de depressão, assim, fazer essas duas análises. Análise de intenção de tratar, em geral, eles vão inferindo, por exemplo, os pacientes que fizeram metade das sessões, fizeram só poucas avaliações, eles vão meio que repetindo os últimos números. A gente tem que avaliar a viabilidade disso aí, né? Para ter uma ideia de como é que seria se todo mundo tivesse terminado o protocolo. Mas aí também fizeram uma avaliação com, de fato, só quem terminou o protocolo, que ficaram 7 no grupo placebo e 6 no grupo ativo. É uma amostra muito pequena, mas um estudo importantíssimo, porque foi um estudo pioneiro, foi o primeiro ensaio clínico, e que também manteve ali a resposta. Aí, beleza, o que a gente acredita, na verdade, é meta-análise. Né? A gente só acredita em meta-análise. Então, em 2024, foi publicado na Frontiers of Psychiatry, na Frontiers tem várias linhas, né? Psiquiatria, neurologia, neurociência, um bocado de coisa. É uma revista bacana, né? Uma revista bem interessante, respeitada, né? E aí juntou os ensaios clínicos. E vejam aqui que não tem muitos ensaios clínicos, tem alguns, muitos do mesmo grupo, Paulo Cassano, esse
Lossi Fesco é do mesmo grupo Paulo Cassano, então são muitos estudos parecidos, mas aí juntando tudo, dava 200 pacientes no grupo experimental, né, com fotomodulação, e 207 no grupo controle. E aí fazendo aqui ó, o cristalzinho aqui, o diamante, né, do gráfico do Forest Plot, uma vantagem bem significativa para fotomodulação em comparação com o controle. Então, já temos meta-análise sobre isso. E aí, nosso trabalho. Bem, esses dados aqui, pessoal, são dados preliminares que eu apresentei no lançamento da RERAP. A gente já deve ter mais pacientes concluídos. Esse aqui, quando eu fiz, só tinham 12 concluídos. Concluídos assim, T1, né? Que a gente tem as duas fases do trabalho. Antes e depois do tratamento, fizeram T1, e as fases depois do follow-up, né? Em 4 semanas, 8 e 12. Vão ser duas publicações diferentes. Quando todo mundo terminar T1, a gente vai fazer um trabalho e depois vai fazer outro. Infelizmente, a gente não pensou em fazer outras análises, de fazer análise de sangue, neuropsicológico nesse trabalho. Mas eu já quero adiantar para vocês que assim, eu estou me segurando porque senão a gente começa a fazer muita coisa e não dá conta, assim. Que eu acho que eu já passei desse ponto faz tempo, mas nosso próximo trabalho vai ser um ensaio clínico controlado para depressão, assim, que vai ser uma coisa maior que a gente vai fazer, que é com placebo e tudo mais, no próximo, em breve. Deixa eu terminar alguns que a gente já está fazendo. Então, a gente usou 30 pacientes com depressão resistente. Esse é o primeiro trabalho com depressão resistente. Fique bem claro isso. Com pacientes com perfil grave. A gente tem paciente na pesquisa que já fez ACT, fez estimação magnética, fez ketamina. O único critério nosso era que não tivesse feito neuromodulação nos últimos 12 meses. Mas tem pessoas no passado que fizeram. 30 pacientes, no mínimo falha 2 antidepressivos, um protocolo simples, né? 3 vezes por semana, 20 minutos por dia, 12 sessões. Parâmetros 810 nanômetros, NIA infrared, 45 miliwatts por centímetro quadrado. É uma irradiância média, não é tão alta, não é tão pequena, e uma densidade de energia de 54 joules por centímetro quadrado. Aqui sou eu com capacete, né, para pousar, aqui para, enfim, para o pessoal ver como é que é. Aqui é o console, né? Essa partezinha aqui, ó, pessoal, que tem essas linhas, isso aqui, ó, que eles colocaram como intensidade, é o que eu falei da porcentagem do ciclo. Você pode fazer 25, 50, 100 e 75. Se você bota 25% da luz ela está acesa e 75% do tempo está apagada. Então, assim, ela pisca assim, aí dá uma piscadinha e passa 3 tempos apagada. Dá uma piscadinha, passa 3 tempos apagada. Isso em luz contínua, né? Não estou falando nem de frequência. Não, desculpa, isso é luz pulsada. A contínua ela não pisca, né? Ela fica acesa o tempo todo. Você coloca 50%, metade do tempo acesa, metade apagada. 75%, 3/4 do tempo acesa e uma apagada. Então fica um tempo acesa e apagada. Acesa, apagada. Se você coloca 100%, automaticamente o equipamento ele entra no modo de pulso de luz contínua, porque é 100% do tempo ligado, óbvio. E no nosso equipamento, que eu descobri mexendo no equipamento, se você colocar em 0%, ele vai passar 0% do tempo ligado e 100% do tempo desligado. Então, ele faz placebo. Porque ele liga umas luzes que ele tem vermelha, que é para mostrar que o equipamento está ligado, mas não emite a luz de 810 nanômetros. Então, no equipamento que a gente tem, dá para fazer um placebo perfeito, porque o equipamento liga, você vê ele ligado, mas ele não emite a luz terapêutica. Aqui é a frequência, que no nosso caso de luz contínua, tanto faz. A frequência que você colocar aqui não faz diferença, não. Nos trabalhos que é com luz pulsada, aí você tem que colocar a frequência. Aqui, 40, 50, 10. O mais comum é 10, 1 Hz, 10 Hz e 40, são os mais estudados. Principalmente para... eu vi um professor falando assim que, aparentemente, esses distúrbios mais de conectividade, tipo o transtorno do neurodesenvolvimento, o transtorno espectro autista, os transtornos neurocognitivos, a luz pulsada ela faz mais sentido. Tem um negócio assim, uma coisa bem interessante. Resultados até esse momento aqui que a gente tinha coletado: 12 pacientes, dos 15, eram 15, 3 perderam o segmento, né? Não chegaram a concluir. Dos 12, não chegaram, na verdade, 3 não tinham chegado nem a iniciar, né? Depois da primeira avaliação não foram mais. Dos 12, a gente tem aqui, ó,
uma média de redução da MADRS 33,8%, e uma média a MADRS é a nosso desfecho primário na escala de Montgomery-Åsberg de depressão, feita pelo aplicador, no caso aqui a maior parte por Carolina. Clarice estava fazendo a segunda metade dos pacientes, e aqui diz que é uma escala de autoavaliação, que é 32,6%, bem compatível, né, uma com a outra. Dos 12, 7 tinham remissão, desculpa, resposta, quase 60% de resposta, que é uma estatística muito boa, e remissão 16,7%, e a gente teve 3 pacientes que não responderam, não atingiram o mínimo necessário para a gente encontrar a resposta, que é 50% de redução. E os gráficos aqui feitos por IA, fiz, bem interessante, é um intervalo de confiança, essa sombra da redução dos sintomas. E por último, para a gente terminar, que é a novidade, né, que é a regulamentação do equipamento, o único capacete com Anvisa no Brasil para uso médico, uso terapêutico, para depressão, para o que seja, é o da RERAP. Existem outros equipamentos de fotomodulação com outras aplicabilidades. Existe um capacete no Brasil parecido com esse, em termos de cosmoestética, só que ele tem bem menos LEDs e com intensidade muito menor, que tem registro na Anvisa, mas aprovado para uso estético, para tratamento capilar, não é aprovado para uso médico. E aí, o pessoal da RERAP conseguiu aprovar com classificação de risco 2, que é médio risco. Então, é um equipamento bem tranquilo, assim, você não precisa de estrutura, assim, tipo hospitalar, essa coisa toda. Como a estimação magnética precisa de você ter, no mínimo, ali, coisas para dar suporte a uma convulsão. Então, a corrente contínua, a fotomodulação, não tem isso. E está válida desde agosto de 2025, esta regulamentação. E, assim, essa aprovação, o que é que isso quer dizer? Que as pessoas já podem fazer cobrando, assim. O equipamento está elevado, você achar que tem evidências suficientes para isso, ok. Tem estudos bem interessantes também recentes para transtorno espectro autista, muito interessantes, mostrando redução de comportamentos relacionados ao transtorno espectro autista, inclusive em crianças de 2 a 5 anos. Vou mandar depois para o grupo esses trabalhos, muito interessante também. Alguns estudos interessantes com pacientes com esquizofrenia, somas negativos, aí um volume bem menor, né? Mas tem alguns trabalhos bacanas. E a gente tem o pessoal de Porto Alegre, que está trabalhando também com a gente em pesquisa na RERAP, que o professor Paulo Abreu, né, um dos pesquisadores mais conhecidos na área de neuromodulação, de psiquiatria intervencionista, trabalha com ACT, com tudo isso. Ele está fazendo um trabalho com esquizoteia, pacientes com transtorno espectro autista que tem psicose comórbida. Estava começando, bem interessante também. Beleza, pessoal, essa é a apresentação. Apresentação enxuta, resumida, mas para todo mundo ficar alinhado aí na fotomodulação.